No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Pesquisa Datafolha mostra que 54% dos brasileiros reprovam o desempenho de Jair Bolsonaro na pandemia, com alta em relação à pesquisa realizada em janeiro. Em outra apuração, Datafolha aponta que 56% dos entrevistados consideram o presidente incapaz de liderar o país, enquanto 50% são favoráveis ao impeachment. O Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa Selic para 2,75% ao ano, a primeira alta desde 2015. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 18 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A descrença do brasileiro com a gestão de Jair Bolsonaro na pandemia tem crescido nos últimos tempos, conforme mostrou uma pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha e publicada pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com ela, 54% dos entrevistados consideram a atuação do governo durante a crise de Covid-19 ruim ou péssima, índice 6% superior ao apresentado em janeiro, quando 48% das pessoas desaprovavam o ex-capitão. Já entre aqueles que consideram bom ou ótimo o desempenho do Executivo Federal, o número passou de 26% para 22% agora em março, ou seja, o nosso povo sabe bem quem é o responsável pelas quase 300 mil mortes pela pandemia no Brasil. Aliás, nós já somos o país com o maior número de óbitos diários pela doença, quase 2.000 pessoas perdendo a vida a cada 24 horas. É uma tragédia continuada e que parece não ter solução, já que o presidente nomeou para o Ministério da Saúde alguém que vai seguir à risca a retórica genocida do Palácio do Planalto, em continuidade ao adotado pelo general Eduardo Pazuello. E é justamente a respeito dessa troca no comando da saúde no país, com a chegada do cardiologista Marcelo Queiroga, que eu quero fazer a leitura do artigo escrito pelo jornalista Bernardo Melo Franco ontem para o jornal O Globo. O texto tem o título Continuidade é Morte. Na reta final do governo, José Sarney entregou o comando do antigo INAMPS ao médico que atendia a sua família. Ao se apresentar aos colegas, o escolhido arriscou um gracejo. Abre aspas, sou um dos poucos brasileiros que já viram o presidente nu, fecha aspas. Na lógica do patrimonialismo estava justificada a nomeação. Jair Bolsonaro convidou Queiroga a assumir o Ministério da Saúde. Qualquer médico seria melhor que o general Eduardo Pazuello, mas o indicado não tem qualquer experiência em gestão pública. Suas credenciais são outras. Ele pediu votos para o capitão e é íntimo de Flávio, o primeiro filho. Queiroga deu as caras no dia em que o Brasil registrou um novo recorde de mortes na pandemia, 2.798. Na primeira declaração pública, ele prometeu continuidade. A política é do governo Bolsonaro. O ministro da Saúde executa a política do governo, disse. A gestão de Pazuello foi um desastre político e humanitário. Suas primeiras ações foram militarizar a pasta e maquiar números oficiais para esconder cadáveres. Ele se dizia especialista em logística, mas deixou faltar testes, medicamentos e até oxigênio nos hospitais.
O paraquedista admitiu que, ao ser nomeado, não sabia nem o que era o SUS. Não sabia, não quis saber e esnobou quem tentou aconselhá-lo. Em outro surto de sinceridade, ele reconheceu que só estava no cargo para cumprir ordens de Bolsonaro. Um manda, o outro obedece, explicou. Quando Pazuello assumiu, o Brasil contava 14 mil mortos pela Covid. Ontem, ultrapassou os 282 mil. O vírus está fora de controle. A vacinação se arrasta a conta-gotas e o presidente insiste em sabotar as políticas de distanciamento social. Queiroga será o 4º ministro da Saúde em um ano de pandemia. Henrique Mandetta e Nelson Teich saíram para não rasgar o diploma de médico. Pazuello fez o que fez e a cardiologista Ludmila Raja recusou o posto ao ver que não teria autonomia para trabalhar. O amigo do 01 pode admirar o capitão, mas precisa mostrar que não será mais um pau-mandado. No cargo que ele vai ocupar, apostar na continuidade é selar um pacto com a morte. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Nildo Ourix. Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, é um prazer voltar aqui a essa fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Espero que todos estejam bem e fico à tua disposição, Anderson. Nildo, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, o caos que se estabeleceu no Brasil desde o início da gestão do Jair Bolsonaro só faz crescer a cada dia, à medida em que a pandemia avança graças à falta de medidas sanitárias e econômicas de enfrentamento. Tanto o Ministério da Saúde quanto da Economia estão entregues, um ao negacionismo bolsonarista e outro ao entreguismo ultraliberal. Dá para enxergar alguma saída para esse drama tupiniquim, Nildo? Como é que você tem observado esses últimos movimentos lá em Brasília? Bem, Anderson, do ponto de vista sanitário, naturalmente que não é nenhum exagero e nenhuma agitação barata dos que se opõem ao proto-fascista que se encontra em Brasília, caracterizar a sua gestão e do general Pazuello, um general da ativa, de genocida. Porque quando nós estamos chegando à marca, hoje, dia 17 de março,
de quase 3 mil mortos diários, está revelando que nós vamos bater todos os recordes mundiais. E, efetivamente, a gestão do Ministério da Saúde é uma gestão orientada por um cálculo frio de que poderemos ter 500 mil mortes e que isso não afeta o ânimo político da população. Esse é o cálculo dos que estão no poder e que dirigem o governo. É sempre importante fazer a diferenciação entre governo e poder, que é uma conquista de uma tradição crítica, de uma tradição marxista que foi completamente esquecida pela esquerda liberal que nos domina. Então, obviamente que a gestão do general Pazuello é um verdadeiro desastre para as Forças Armadas, revela o quanto essa hegemonia pró-Washington ela é nefasta para o país e revela uma das facetas claras da ultradireita brasileira, dessa direita que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, encabeçada por um proto-fascista, e que, a despeito de eu não participar de um humanismo burguês, que é muito dominante na esquerda liberal, naturalmente choca qualquer um o descaso da presidência da República e do ministro da Saúde para com milhões de brasileiros, não só aqueles que perderam a vida, não só aqueles que sofreram e estão com sequelas, não só aqueles que, aterrorizados, não têm uma vida normal e sentem que um governo conspira contra o interesse do indivíduo, até aquele cidadão orientado por um liberalismo burguês. Então, não há como não se indignar e como não levantar bandeiras contra essa gente. Do ponto de vista da economia, há 2 meses, já por determinação do sistema bancário, a consigna da vacinação em massa, sobretudo após os laboratórios e as agências aqui no exterior, e muito mais no exterior, revelarem a eficácia das distintas vacinas, a primeira delas, a Sputnik da Rússia, mostra claramente que os gestores do entreguismo no Brasil, encabeçado, como você bem disse, pelo Paulo Guedes, estão interessados na vacinação, porque a crise econômica que começou antes da crise do coronavírus, da pandemia, a pandemia é descoberta em dezembro, janeiro de 2019, mas a crise já se anunciou nos Estados Unidos em junho, quando a Reserva Federal estava já anunciando que colocaria 2 trilhões de injeção na economia para evitar uma recessão. E o Brasil, Anderson, os ouvintes do Faixa Livre sabem, nós amargamos uma crise desde que Dilma venceu a eleição e, num movimento absolutamente traiçoeiro contra o povo brasileiro, inaugurou com Joaquim Levy um ajuste da qual a economia nunca mais se recuperou. Nós, portanto, no Brasil, estamos numa grave recessão econômica, com o aumento do desemprego que saiu de 4,7% em 2014 para 12,8% em agosto de 2016, quando ela foi destituída, da qual a classe trabalhadora nunca se recuperou. Os salários caíram violentamente e a renda se concentrou, a propriedade seguiu cada vez mais concentrada, o desalento cresceu. E ele cresceu durante Temer e ele cresce ainda mais durante Paulo Guedes. A pandemia incidiu nesse quadro, mas nós estamos vivendo uma crise cíclica do capitalismo, da qual não há saída, nem mesmo agora com Biden nos Estados Unidos, e a injeção nessa semana de mais 2 trilhões, e o grande programa que o Biden tem, não é de colocar 4 trilhões no espaço de 2 mandatos. De tal maneira que há uma contradição aí, porque o Ministério da Economia já há mais tempo defende a vacinação em massa, porque sabe que o desemprego, a concentração da renda, o aumento da miséria, também pode conspirar contra aqueles que hoje se consideram eternos no governo. Mas, de toda maneira, Anderson, o fundamental é entender que todas e cada uma das medidas programadas por Paulo Guedes e agora plasmada naqueles 35 projetos de lei enviados para aquele covil de ladrões que atende pelo nome pomposo e republicano de Congresso Nacional, após a vitória de Lira sobre Baleia Rossi, estão sendo aprovados. E
E o assalto sobre o Banco Central, orwellianamente chamado de autonomia do Banco Central, expressa com nitidez que no meio da crise, e essa é a lição fundamental, a crise não conspira apenas contra os donos do poder. A burguesia aproveita cada crise para avançar no seu programa. E no terreno econômico eles estão avançando de maneira completa. No Ministério da Saúde, Nildo, a queda do general Eduardo Pazuello me parece que representou apenas a troca da farda pelo jaleco para, de alguma forma, legitimar essa retórica genocida do presidente da República. Ter um médico no comando da pasta, ainda que atendendo às ordens do capitão, confere alguma aceitabilidade ao discurso. É como disse o novo ministro Marcelo Queiroga, a política pública é do governo. Anderson, não é comum um professor universitário negar um pedido do poder, das classes dominantes. Mas eu acho que essa troca que se realiza, quer dizer que não se realiza ainda, porque nós temos dois e não temos nenhum, é muito eloquente nas razões que levaram a doutora Ludmila Ajar a ocupar a imprensa nos últimos 2 dias, mostrando as razões pelas quais ela não era uma figura adequada para conduzir a política sanitária e enfrentar a pandemia nos marcos de um governo presidido por um protofascista. Ela deixou muito clara, de maneira muito clara, nas entrelinhas, em algumas vezes de maneira expressa, que o governo não está disposto a mudar a sua conduta. O negacionismo e tudo isso é apenas um instrumento, primeiro, para manter a oposição aferrada à pauta do governo. Segundo, para manter a oposição liberal apegada a esse bordão ridículo que é defender a ciência em abstrata. Ora, a quantidade de crimes cometidos contra a humanidade em nome da ciência é igualmente grande quando comparada àqueles que negam a importância da ciência. A ciência é uma força produtiva no desenvolvimento capitalista, mas em nome da ciência se cometeram muitos crimes também. E a doutora Ludmila deixou muito claramente estabelecido que as medidas mais básicas, ela elencou 4 delas, que seriam, está aí nos discursos, o ouvinte do Faixa Livre pode buscar, não vão ser tomadas. O primeiro deles é a escandalosa ausência da vacina. A vacina começou no Brasil, sim, a conta-gotas. E a resposta está muito clara, né? Me desculpe. Está muito clara porque exatamente quando a vacina começa a ser aplicada no Brasil, nós estamos batendo recordes de mortes e de contágio. De tal maneira que essa compra a conta-gotas de maneira responsável, que haverá de levar esse general Pazuello para o banco dos réus aqui no Brasil, como crime de responsabilidade que esse protofascista também cometeu e que por isso ele tem maioria naquele covil de ladrões, e o espírito republicano, que sempre fica saudando as possibilidades da luta parlamentar nos marcos de um Congresso corrompido, tem que ajoelhar no milho e admitir que ali é muito difícil. Sem mobilização de massa, não é possível derrubar esses caras. Então, nós teríamos que tomar as medidas emergenciais claras, né? Primeiro, uma compra de vacina compatível com a nossa população e com a rapidez do contágio. Segundo, a elaboração de hospitais de campanha em larga escala. Terceiro, turbinar o nosso sistema de saúde, que é cronicamente insuficiente. Todos aqueles que agora ficam dizendo que seria pior sem o SUS, eu quero recordar a essa gente que o SUS é cronicamente insuficiente e que a crise dos hospitais, a começar aí pelo Rio de Janeiro, durante todos esses anos, é uma crise que se alastra e que convive com a arrogância da direita liberal e com a complacência da esquerda liberal há muitos anos. Então, não vejo nenhuma possibilidade de mudar esse quadro exatamente quando nós precisaríamos de uma mudança radical. A morte é algo absorvido por esse governo com serenidade, porque não é a morte dos seus, é a morte do povo. Agora, há gente dizendo por aí, Nildo, que foi o ex-presidente Lula que derrubou o general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, depois daquele discurso da semana passada onde o petista criticou as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia. Você concorda com essa análise, Nildo? A manifestação do Lula provocou todo esse estrago na cúpula do poder em Brasília?
Olha, Anderson, isso não é uma análise, isso é uma manifestação de religiosidade. Nada pior no reino da política e no mundo da política do que a crença religiosa. Isso a gente tem que ter muito claro. Segundo, os liberais de esquerda estão reproduzindo todas e cada uma das ilusões sobre a anulação dos processos e, provavelmente, né, a suspeição do ex-ministro Moro, esse xerife do bairro e esse office boy dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. E estão reproduzindo todas e cada uma das ilusões no sentido de supor de que, em 2022, a eleição de Lula, uma possível eleição de Lula, resolveria todos os problemas de uma república apodrecida e de uma crise capitalista cíclica de escala mundial, que foi produzida aqui por efeito da ação de longos 14 anos do governo do PT, nos 2 mandatos de Lula e no mandato e meio de Dilma, mais agravadas pela ação do corrupto e liberal Michel Temer e agora do proto-fascista e ultraliberal Paulo Guedes. Mais do que opor governo contra governo, o que a gente precisa ver é o elemento de continuidade de uma política que levou e que produziu a destituição, no relato da esquerda liberal, o golpe contra a Dilma e a ascensão de um proto-fascista. O sistema político brasileiro está em frangalhos e a direita continua fazendo sua aposta contra o sistema político. E a esquerda, sobretudo no discurso pronunciado pelo ex-presidente Lula, revela todas e cada uma das velhas ilusões que nos trouxeram até aqui. O que o Lula agregou no discurso dele pós a decisão do Supremo Tribunal Federal e do ministro Fachin? Absolutamente nada de novo. Renovou as promessas de um acordo nacional em que o rentismo vai permanecer, já convocou o economista Marcos Lisboa, um ultraliberal, aquele mesmo que produziu a Agenda Perdida lá em 2002, para apresentar um programa que ele chama de centrista e será direitista, já no mesma entrevista perdoou a Rede Globo e já convocou expressamente, ainda que de maneira subliminar, por um acordo, e não há possibilidade de um acordo. A classe dominante não quer um acordo. E se fizer um acordo, será após a aprovação desse pacote de medidas que o proto-fascista colocou lá em Brasília. E está aprovando um atrás do outro, com apoio muito forte dentro do Congresso Nacional, aquele covil de ladrões. De maneira que atribuir a Bolsonaro, eu suponho que Bolsonaro está interessado numa disputa com Lula, porque para ele vai funcionar o que já funcionou de maneira não acentuada na disputa com o Haddad. Lula seria, para Bolsonaro, o representante da velha política e ele se apresentará como alguém antissistêmico. Essa é uma questão essencial que funcionou na última eleição presidencial e nas condições atuais tende a funcionar novamente. É claro, Anderson e estimados ouvintes do Faixa Livre, ainda há muita coisa pela frente, o desenrolar da crise, que não vai ser pequena, o avanço da pandemia, que tem um poder destrutivo considerável, mas a coesão burguesa que apoiou FHC, Lula, Dilma e Temer é a mesma que está dando apoio completo ainda ao proto-fascista. Aquele que pensa, aquele que dispensa a análise de classe nesse momento, não entende os 2 dados fundamentais da conjuntura. O primeiro, a coesão burguesa, todas as frações de classe unificadas em torno do programa de Paulo Guedes. E o segundo, a crise inexorável do sistema político. O sistema político está em frangalhos, a população não acredita no sistema político, não acredita nos partidos políticos e tem total razão. Não acredita no Supremo Tribunal Federal, eu recordo sempre, não há crime no país que não foi feito com o apoio do Supremo Tribunal Federal, historicamente e no período recente. De tal maneira que atribuir a Lula a mudança do comportamento político de Bolsonaro, eu digo aqui, é ridículo, é uma falta completa de análise política. A ideia de que o Brasil é um país democrático, Nildo, está cada vez mais afastada da nossa realidade. Nós temos observado nos últimos dias alguns episódios de intimações e prisões arbitrárias, tendo como base aquela malfadada Lei de Segurança Nacional, editada na época da ditadura.
O youtuber Felipe Neto foi intimado a depor pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após publicar um tweet em uma rede social onde chamava o presidente Jair Bolsonaro de genocida. O pedido foi feito pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, a um delegado muito provavelmente amigo da família, que já havia indiciado o youtuber por corrupção de menores. Na semana passada, o militante petista André Constantini, assessor do deputado estadual Valdec Carneiro, aqui do Rio de Janeiro, foi preso em uma manifestação após dizer ao microfone que a PM, abre aspas, mata preto e favelado todos os dias, fecha aspas. O autoritarismo tem se ampliado no nosso país, Nildo, e não há uma reação à altura das forças democráticas, na minha opinião. Você vê risco para a liberdade de expressão no Brasil atualmente, Nildo? Bem, Anderson, aqui você encontra alguém que não acredita no mais mínimo na liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é um postulado que se aplica em sociedades que estão organizadas a partir de monopólios. Quem tem liberdade de expressão hoje no Brasil são o Irineu Marinho, o Silvio Santos, os donos das televisões, dos rádios e dos jornais. A liberdade de expressão não alcança os trabalhadores e já se criou um hábito estranho entre nós, mas que goza de uma certa simpatia, de a esquerda liberal diminuir o horizonte da sua crítica para poder participar daquilo que eles chamam imprensa livre. Então, a liberdade de imprensa é algo que não está ameaçado no Brasil, porque, de fato, nós nunca a tivemos verdadeiramente. Essa é a primeira observação. Segundo, um Estado policial, ele nasce não como um raio em céu azul, ele vai se constituindo lentamente. E nós temos não só a Lei de Segurança Nacional, que foi invocada nesse caso, como a Lei Antiterrorista de 2016, aprovada pela presidente Dilma, que pode ser usada pelos donos do poder na medida em que seus interesses exigem e na medida que a conjuntura permita. São leis que estão aí no chamado Estado de Direito Democrático, razão pela qual tampouco me iludo contra as benesses de um republicanismo burguês democrático. O regime democrático burguês não é um regime que garanta a liberdade para as classes populares e, sobretudo, não garante nem sequer o direito de contestação, como esses dois casos que você menciona, sobretudo de um assessor de um vereador. Não me comove, no mais mínimo, embora rechace o episódio, que o nosso critério de liberdade seja dado pela liberdade de um Felipe Neto, um youtuber que até ontem era alguém mais interessado em vender produtos e hoje esteja interessado em participar de uma oposição liberal ao regime, mas não tem nenhum compromisso com as classes populares. Não é que não possa ter no futuro, mas não é ele a minha medida para saber se estamos no pleno uso das nossas liberdades. As nossas liberdades são sempre condicionadas. E agora, numa crise do regime político e numa crise cíclica do capital muito grande, a possibilidade de o governo utilizar tanto a Lei de Segurança Nacional como a Lei Antiterrorista aprovada pela presidente Dilma, ela não está descartada. E nós não estaremos no marco de uma ditadura, nós estaremos no marco de um regime liberal burguês ou democrático burguês. De tal maneira que é preciso retomar a senda da crítica do que significa governo e Estado, e retomar a crítica ao regime liberal burguês. A esquerda brasileira, Anderson, e estimados ouvintes do Faixa Livre, sempre esteve casado como se a democracia fosse um valor universal. E após a ditadura, isso se alastrou como uma verdadeira praga entre nós. É uma limitação drástica. Nós não temos nenhum compromisso, eu não tenho pessoalmente nenhum compromisso com a democracia liberal burguesa. Meu compromisso é com o socialismo e com a Revolução Brasileira. E é só no marco do socialismo e da Revolução Brasileira que as classes subalternas poderão ter o uso pleno da sua liberdade, porque estarão, naturalmente, sob o controle dos meios de produção e dos potentes meios de comunicação. Hoje, o youtuber, o canal, ele já tirou do ar vídeos meus. E todas essas redes em que a esquerda liberal utiliza para fazer gala de suas ilusões, elas podem ser suspensas amanhã,
como o Twitter fez com o ex-presidente Trump nos Estados Unidos, que foi um recado para o mundo. Então, todos os instrumentos que nós estamos usando, inclusive esse aqui que eu estou usando com você do WhatsApp, pode ser suspenso. O YouTube pode ser suspenso, o Twitter pode ser suspenso, e o Facebook pode ser suspenso pelos proprietários desses meios. De tal maneira que o exercício da liberdade de imprensa, por mais que nós tenhamos que rechaçar toda e qualquer restrição à liberdade de toda e qualquer pessoa, eu não me iludo sobre o que efetivamente está em jogo. E o que está em jogo é a sorte de uma república que, sob condução ultraliberal, vai continuar alastrando a miséria e a exploração sobre a maioria do nosso povo e sacrificando naturalmente a soberania do país, aprofundando o subdesenvolvimento e a dependência. E por que, Nildo, não se toma uma atitude para tirar do poder essa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro? Já temos quase 300 mil mortes pela pandemia. O Brasil virou uma ameaça sanitária global. A população pobre está morrendo sem atendimento médico ou de fome. Ainda assim, a retomada do auxílio emergencial. O que precisa acontecer para que os nossos parlamentares ou o judiciário atuem com firmeza, Nildo? Bem, Anderson, o judiciário e os parlamentares podem atuar com firmeza, mas eles são parte constitutiva da crise do sistema, razão pela qual eles não podem fazê-lo. Segundo, tanto o judiciário como os parlamentares podem atuar com firmeza, mas eles não podem superar o horizonte marcado pela coesão burguesa. Tanto a prisão do Lula quanto a anulação dos projetos, dos dois processos a que o ex-presidente foi submetido, não foi uma decisão de natureza jurídica, foi uma decisão política do Supremo, de acordo com os interesses políticos dominantes na sociedade brasileira. Acho que essa é uma questão que ninguém pode fugir. Portanto, tanto o judiciário quanto o legislativo são incapazes de enfrentar, historicamente no Brasil nunca foram, são incapazes de enfrentar o poder executivo, o regime presidencial, que sempre goza de grande popularidade e tem instrumentos de Estado para controlar a situação. Não podemos descartar também, Anderson, o fato de que essa coesão burguesa que apoia Paulo Guedes, ela tem um amplo consenso. Primeiro tem o consenso do capital comercial, do capital industrial residual, do capital agrário e, sobretudo, dos banqueiros, que assaltam o Estado com uma determinação que daria inveja a qualquer bandido criminoso de qualquer país do mundo. Eles são experts em assaltar o Estado através de medidas provisórias, política fiscal, política cambial, política monetária, os instrumentos do Estado, a ação dos ministérios. É uma festa. As estatísticas mostram muito claramente a posição das maiores empresas brasileiras, as 100 maiores, as 500 maiores e as 1.000 maiores, tem uma ampla recuperação a partir de 2017, já em 2018, em 2019 e 2020. De tal maneira que os empresários, os capitalistas no Brasil estão nadando no dinheiro. É claro que está ocorrendo também uma concentração e centralização do capital que diminui o peso da pequena burguesia, razão pela qual nas classes médias, ou mesmo naqueles setores de pequenas e médias empresas, o desespero é muito grande e uma inclinação para a oposição já se alinha no horizonte. Mas isso não é uma medida consolidada, não é um movimento consolidado. Essa é uma questão fundamental. Terceiro, Anderson, muito importante, sem a possibilidade de sairmos às ruas, é evidente que nós não podemos criar um movimento de massas único capaz de tocar o impeachment para frente. Não é ação parlamentar. Não é ação parlamentar. A esquerda nossa é uma esquerda liberal e é uma esquerda que reduz a política à ação parlamentar. Mesmo antes da pandemia, já com Jair Bolsonaro, com o protofascista, essa esquerda deu mostras de total incapacidade, saía das eleições dizendo que saía vitoriosa e chegava lá no parlamento, não conseguia enfrentar a posição avassaladora que o protofascista reuniu e que exibiu de maneira muito clara na vitória de Lira sobre Baleia Rossi, de maneira acachapante. Ele conseguiu 302 votos. Para a Constituição, para ser mudada hoje, precisa de 306. Então, Anderson,
Sem o fim da pandemia, e agora com 3 mil mortes por dia, que é uma catástrofe, é um verdadeiro genocídio, é inaceitável do ponto de vista sanitário, político, moral, sob qualquer circunstância, teria que levar todos os donos do poder, todo esse governo, para um tribunal, para julgá-los. Nós não podemos destituí-los, e a destituição é o caminho. Agora precisa de um movimento de massas, e precisa ganhar maioria na sociedade. E precisa ter uma esquerda que tenha também um programa alternativo confiável. Agora, eu não acho que essas condições estão dadas. Por isso que eu não tenho nenhum otimismo sobre as eleições de 2020. Nenhum. E vejo que o liberalismo de esquerda, ou essa esquerda liberal, como eu tenho insistentemente chamado aqui já há alguns anos, é incapaz de perceber que a maioria da população pode até votar numa esquerda liberal, mas não acredita na sua capacidade de mudar radicalmente a situação brasileira. O Brasil, Anderson, e estimados ouvintes do Faixa Livre, caminha, como eu tenho dito, numa lógica de situações extremas. Isso no Brasil é mais lento que os demais países latino-americanos, mas é igualmente certo. E eu não vejo no curto prazo a possibilidade da classe dominante, portanto, retirar Bolsonaro. Ela está aproveitando a crise econômica e a pandemia e os mortos que recolhemos todos os dias e que lamentamos todos os dias para avançar sem piedade, sem velas, sem choro, em todas e cada uma das suas reivindicações que Paulo Guedes encaminha e que Bolsonaro apoia. Além disso, Anderson, para tomar uma atitude, a esquerda precisa renascer no Brasil. Uma esquerda suficientemente radical, suficientemente lúcida, para voltar a ter a confiança do nosso povo. O desgaste do que se chamou esquerda, cuja cabeça visível é o PT e o ex-presidente Lula, é muito grande, não é digno de confiança de amplos setores sociais. E esse é um prejuízo que nós estamos arrastando até hoje. Eu sei que, diante das circunstâncias, muita gente renova a sua fé e sua esperança e julga que não há outra alternativa. Mas esse é um cálculo errôneo, é um cálculo feito às pressas, sob circunstâncias e orientado pela angústia, não pela lucidez. Falando um pouco agora sobre economia, Nildo, nós tivemos ontem o anúncio pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, do aumento da taxa Selic, que passou de 2% para 2,75% ao ano, uma alta que não acontecia desde 2015. Nós temos observado nos últimos tempos uma trajetória ascendente da inflação, e essa elevação da Selic teria como justificativa segurar o aumento dos preços. Você concorda com essa estratégia, Nildo? A ampliação da taxa básica de juros vem em boa hora? Foi só esse aumento no consumo que provocou a alta da inflação no país? Bem, Anderson, obviamente que nós não estamos de acordo com a política econômica do governo, mas a política econômica do governo está baseada numa economia política que é expressão do consenso de todas as frações do capital e de um capitalismo que assumiu uma feição que eu tenho chamado de capitalismo dependente rentístico. Portanto, aquele velho sonho de um projeto desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista que teria na burguesia industrial como expressão de um Brasil potente que poderia reproduzir em alguma medida o modelo chinês, ou mesmo os modelos nacionalistas do segundo PND, que aqui foi caracterizado durante o governo do ex-presidente Geisel na ditadura militar, eles são completamente inviáveis. A dívida pública, quer dizer, o superendividamento do Estado, interno e externo, por um lado, a importação de máquinas e equipamentos de uma maneira absurda, como nunca antes na história desse país, desde 1994, que se acentuou com o governo de Cardoso, Lula, Dilma, Temer e agora, faz com que o Brasil chegasse algum ano aí, nós temos as estatísticas são eloquentes, Anderson, e estimados ouvintes do Faixa Livre, o Brasil importou 23 bilhões de dólares de máquinas e equipamentos, quer dizer, é uma economia que não produz, que não tem capacidade de produzir o núcleo do que seria uma economia pujante, que produz máquinas e equipamentos, eleva a produtividade do trabalho e pode pensar, praticar uma política de distribuição de renda sempre que o ciclo econômico mundial permita. Essas condições foram desaparecendo no Brasil. O Brasil se tornou uma máquina de exportação de produtos agrícolas e minerais
que conferiu à burguesia agrária um peso desmedido, desproporcional, e uma ideologia nefasta que nos retrocede à data anterior à publicação da Riqueza das Nações de Adam Smith, expressa no bordão da Globo de o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é a indústria riqueza do Brasil. Imagina o que significa isso, isso é um retrocesso gigantesco. E claro que isso aumentou a abertura da economia e está concentrando e centralizando o capital também no setor comercial. De tal maneira que essa política de juros, ela é o centro, o epicentro do capitalismo dependente e rentístico. Os bancos, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, tiveram no ano passado uma diminuição dos seus lucros, embora são lucros historicamente extraordinários, mas em 2020, em relação a 2019, o lucro dos bancos caíram, por efeito da crise, obviamente, e por efeito da diminuição da taxa de juros. Era mais do que previsível que o governo aqui iria ceder. O Banco Central e o Copom, que está sob controle dos bancos, com o apoio dos demais setores, porque você não viu a burguesia industrial, a burguesia comercial, a burguesia agrária reclamando do aumento da taxa de juros. O que eles fazem, em geral, é passar o custo para os preços e a população paga na base da inflação ou padecendo fome. Concretamente, amplos setores da população brasileira, com desemprego que é de 21,5%, segundo o Diese, mas no Nordeste alcança cifras superiores a 30%, milhões de brasileiros não têm capacidade de comer. E o auxílio emergencial, que foi observado como uma vitória pela esquerda liberal de R$600, agora reaparece sob a forma de dentro do intervalo de 150 e 375. Ora, impossível que esse keynesianismo praticado pela direita brasileira, sob condução de Paulo Guedes, quer dizer, ampliação do déficit público, auxílio emergencial, etc., possa ter algum efeito numa retomada cíclica. Não há nem bases na política econômica e muito menos na economia política para que tal ocorra. E, além disso, temos uma crise cíclica mundial que derrubou o consumo na China. A China está praticando uma política também de austeridade, reduzindo o investimento estatal, paralisando seus bancos, e lá nos Estados Unidos não há nenhum indicativo de que a política de Biden e novas injeções trilionárias da Reserva Federal possam apresentar uma retomada cíclica. Esse é o panorama terrível em que estamos metidos. E aí, mais do que esperar do governo, nós teríamos que esperar da oposição um plano mais realista, que é um plano de ruptura com o que está aí. Não tem mais alternativa. A política econômica não é mais capaz, a despeito do malabarismo dos economistas vulgares, tanto da direita quanto da esquerda, em apostar numa medida keynesiana no meio de uma crise tão gigantesca quanto essa. Para encerrar, Nildo, essa política macroeconômica adotada pelo Paulo Guedes, combinada à PEC 186, que promove mais um ataque frontal ao serviço público, as reformas administrativa, tributária, as privatizações, tudo isso pode ser revertido sem que haja uma mudança profunda nas estruturas de poder do nosso país, Nildo. Mantendo esse covil de ladrões, como você costuma chamar o nosso parlamento, dá para pensar em uma mudança de cenário? Bem, Anderson, eu afirmo categoricamente a sua pergunta, não é possível. Mas não só mantendo esse covil de ladrões, mantendo esse Supremo Tribunal Federal, mantendo esse Estatuto Presidencial, mantendo esse regime político, não é mais possível recuperar as eventuais virtudes da República Burguesa que está completamente apodrecida. Eu acho que essa é a questão fundamental, Anderson. A grande maioria dos meus camaradas na esquerda e da esquerda liberal em geral, eles não encaram esse postulado como algo definitivo. A República Burguesa está completamente apodrecida, o regime político está necessitando uma superação. A esquerda não apresenta essa superação no sentido de afirmar uma estratégia da Revolução Brasileira, a direita o fará apresentando sua estratégia de um Estado policial. Essa é a lógica das situações extremas que estão colocadas aí. No que diz respeito à PEC 186, ela é a expressão de algo que eu tenho quase de maneira solitária discutido há muito tempo aqui no Brasil, que é o assalto ao Estado.
não é só um arroxo em estados e municípios e direitos sociais. É uma forma permanente de sugar a riqueza pública, empobrecer as políticas sociais, colocar o Estado como um comitê de negócios da burguesia, tal como Marx definiu lá no Manifesto Comunista em 1848. A história é longa. Então, aqueles que supunham que o Estado era um Estado ampliado, poderia ser objeto de disputa pelas forças populares, se defrontaram com a verdade da crise. Nem no período de expansão do ciclo econômico, nós tivemos algo significativo. O que nós tivemos foi, durante o governo petista, a filantropia da esquerda liberal, que não tocou no nervo da questão, ainda que possa ter mitigado a maneira homeopática o sofrimento de milhões de brasileiros, mas não colocou um horizonte de emancipação da pátria e nem dos trabalhadores. Que essa que é para que serve a esquerda. A esquerda não está aqui para ser um braço político do Vaticano. O Vaticano é que produz a caridade católica e a filantropia como política. À esquerda cabe outro papel. É esse papel que a esquerda não está cumprindo. E a PEC 186, né, que, digamos, suprime direitos sociais e aperta estados e municípios, faz parte dessa estratégia permanente que veio para ficar de um Estado superendividado, cuja dívida interna foi criada por Fernando Henrique Cardoso, ampliada por Lula, ampliada por Dilma, ampliada por Temer e agora continua sendo ampliada por Paulo Guedes. É uma dívida pública que veio para ficar. É o instrumento privilegiado em que os rentistas todos se recuperam e tomam conta do Estado. Tomam conta do Estado. E tem que verter a austeridade para todos. Para a classe trabalhadora na forma de um desemprego gigantesco, com a perda de direitos elementares do trabalho, com o aumento da superexploração e com as restrições de estados e municípios para fazer uma política contracíclica. Isso não existe mais. Não é mais possível no interior dessa crise da República Burguesa. Nós temos que encarar isso de frente. A sociologia nos anos 80 e a ciência política avançava nessa direção. Mas essa verve crítica, essa interpretação crítica, Anderson, nós perdemos. Agora, se nós não podemos alterar imediatamente, e creio que não podemos, a correlação de força, eu quero dizer, nos próximos meses, nós temos que pelo menos não perder a lucidez e fazer um diagnóstico que seja um diagnóstico realista, para que não nos leve a novas ilusões e para que não nos leve a situações efetivamente sem saídas, porque elas, aparentemente sem saídas, elas fortalecem a direita brasileira, a classe dominante brasileira e o apoio sistemático que possui dentro dos Estados Unidos, seja um governo democrata ou seja um governo republicano. Essa é uma encruzilhada histórica, estimado Anderson e estimados ouvintes do Faixa Livre. É hora da lucidez, não é hora do desespero. Temos que manter a cabeça fria, pensar para além das nossas ilusões e não semeá-las em hipótese alguma. Nildo Urix, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Estimado Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um privilégio voltar a essa tribuna do jornalismo crítico brasileiro que se mantém há tantas décadas, firme e forte, sem ceder em maneira alguma e caracterizando e mantendo sempre esse espírito crítico que tanto nos faz falta. Um grande abraço, se cuidem todos e até breve. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente naquela instituição do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, Nildo Urix. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br.
Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Bernardo, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no programa. Bernardo, eu queria começar essa nossa conversa falando a respeito desses 10 anos de guerra na Síria, completados nesse mês de março. Um conflito que foi iniciado por uma revolta pacífica contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, naquela que foi chamada de Primavera Árabe, e levou hoje a termos um saldo de mais de 380 mil mortes, provocando a devastação de várias cidades e atraindo outros países para a disputa. Como é que você analisa esses 10 anos de guerra na Síria, Bernardo? Bem, o que começou como uma revolta popular, né, contra o autoritarismo, contra ditaduras, acabou se tornando um imenso movimento de massas e também de grande porta de entrada para a intervenção americana e europeia em países do Oriente Médio críticos, né, da posição dos Estados Unidos e da Europa em relação ao povo palestino, em relação às questões do Oriente Médio. Então, esse confronto é um confronto que foi se complexificando ali em 2011 e acabou se tornando um grande conflito generalizado, e o caso da Síria é o caso mais grave, porque é uma guerra civil que se estende com as mesmas características de como ela começou, apesar de todos os esforços dos sírios, do governo sírio, do governo do povo sírio e também de governos como o russo, que vieram em socorro da agressão que foi promovida pelas potências imperialistas, né? Instrumentalizando um grupo político fundamentalista islâmico que tinha projetos não só de derrubar o governo da Síria, como também de formar, dada a fragilidade do Iraque e até a expansão dessa fragilidade, né, para outros países da região, formar um novo Estado governado pela lei muçulmana, derrubando todas as elites, todas as forças políticas, ou seja, tentando alterar o mapa do Oriente Médio, tal como ele foi traçado
desde o final da Primeira Guerra Mundial e depois o final da Segunda Guerra Mundial. Então, esses 10 anos de guerra civil na Síria foram os mais drásticos, né, desse processo que começou com a Primavera Árabe. Devemos retomar um pouco a história da Síria, né? A Síria não foi um Estado criado pelo colonialismo, né? Muito ao contrário, parte da Síria, que é o Líbano, foi retirada durante o período que a Síria foi governada pelos franceses, foi retirada do domínio da Síria, e isso aí tem várias cicatrizes, né? Deixou várias marcas de ressentimento. Então, o governo da Síria, a partir dos anos 50, chegou ao poder um governo nacionalista do partido Ba'ath, que em árabe quer dizer ressurreição, ressurgimento. Era o ressurgimento dos árabes depois do fim do Império Turco Otomano, depois do colonialismo europeu. Havia um projeto de unificação das nações árabes, né, do mundo árabe, capitaneadas em primeiro lugar pelo Egito. A Síria tem um papel relevante por ser potência econômica e militar. Essa situação foi uma causa de atrito entre o governo sírio e os governos ocidentais, os governos colonialistas, que, malgrado admitindo a independência da Síria, do Líbano, do Iraque e dos demais países, acabou um atrito insuperável, né? Um atrito insuperável. A região é rica de petróleo, e não só a produção de petróleo, os caminhos pelos quais o petróleo passa, por oleodutos, por causa dos gasodutos, também tem gás natural. Então, tudo isso é fonte de grande impacto, né, na realidade local, e, com isso, a Síria, eu avalio que foi o país mais sacrificado, não foi o único, né? Não foi o único. A derrubada eventual do governo sírio não creio que pudesse trazer paz à Síria. A Líbia também passou por um período de derrubada de um ditador, o presidente Gaddafi, e até hoje a Líbia é um país extremamente instável, é um país dividido por grupos étnicos, por grupos religiosos. A unidade líbia foi perdida com a derrubada do presidente Gaddafi, que é também produto da Primavera Árabe e da intervenção norte-americana e europeia. A Líbia foi bombardeada pelos europeus e com apoio americano. A decisão americana veio quando da visita do presidente Barack Obama aqui ao Brasil, junto ao momento que ele estava em audiência com a presidenta Dilma Rousseff. Então, a Síria, nesses 10 anos, é um exemplo de resistência, de sacrifício, né, da autonomia dos povos dos países árabes, e é um exemplo muito drástico, né, porque o número de mortos e a destruição material é um pouco símbolo do que o imperialismo americano e europeu, já que não consegue derrubar o governo, acabam apostando na destruição material para tentar diminuir o impacto da política desses países na região. Eu acho que a principal pergunta que fica, Bernardo, é por que depois desses 10 anos de conflitos, o Bashar al-Assad segue no poder na Síria? Dá para explicar a influência dessa figura por lá? Bem, a Síria, como muitos países da região, é composta por várias nacionalidades ou etnias, ou religiões distintas que vivem debaixo de um mesmo Estado nacional, né? E, no caso da Síria, os alauítas, que é um ramo do xiismo, uma situação única, né, no mundo islâmico, conseguiram, com o pai do Bashar al-Assad, atual presidente, o Hafez al-Assad, um acordo, né, e um pacto, e, ao mesmo tempo, um processo de dominação desse grupo alauíta sobre as demais denominações religiosas, étnicas que vivem na Síria. Foi um pacto efetivo porque ele impôs uma política de crescimento, de distribuição, de atendimento de demandas dos demais grupos, que funcionou até o início da guerra civil, né, que nós estamos comentando. Aí esse pacto não se rompeu propriamente, mas algumas defecções importantes foram produzidas, que se passou grupos, setores desses
outros grupos sunitas do resto da Síria acabaram aderindo à oposição e até aderindo a essa proposta da guerra do Estado Islâmico contra o governo sírio, né? Então, a longevidade do Bashar al-Assad tem causas internas, não resta a menor dúvida, mas no caso da guerra civil, nós não podemos esquecer que o apoio militar russo, foi crucial para a derrota, a contenção, pelo menos, do Daesh, ainda não está totalmente resolvida a crise na Síria, e a manutenção do poder do presidente Bashar al-Assad. Então, essa conjugação de fatores explica a manutenção do poder. O cálculo americano, o cálculo europeu, foi de que ia ocorrer na Síria o que ocorreu na Líbia. Eles não avaliaram que houvesse possibilidade de legitimidade, de sobrevivência do grupo alauíta, né, do partido Ba'ath, no poder. Isso não se constatou, mas não podemos esquecer que militarmente e certamente economicamente a Rússia tem dado suporte ao governo sírio por razões antigas de vinculação da Síria, né, de alianças. Existe um porto na Síria, justamente na região alauíta, o porto de Tartus, que é um porto russo, é arrendado pela Rússia. Então, há um interesse estratégico, geopolítico da Rússia, além de haver muitos casamentos de russos com sírios, né, mulheres russas casadas com sírios, por conta de alianças que foram feitas ainda ao tempo da União Soviética e da Guerra Fria, né? Então, o que ocorre é que correu-se, né, a Rússia e outras forças políticas do Oriente Médio para evitar a queda do Bashar al-Assad, porque, diferentemente da Líbia, seria uma queda muito mais significativa para a correlação de forças no mundo árabe e muçulmano. E, com isso, até o presente momento, a presidência de Bashar al-Assad, mesmo um país profundamente avariado pela guerra, tem se mantido. Na sua opinião, Bernardo, qual é o ponto-chave para que esse conflito na Síria se resolva de uma vez por todas? É a saída do Bashar al-Assad do cargo? É um esforço de diplomacia das forças internacionais naquela região? O que é que pode pôr fim a essa guerra insana, Bernardo? Bem, a Revolução Árabe, na Primavera Árabe, abriu, como eu falei na primeira pergunta, a porta para que os Estados Unidos intervissem na região. Essa é a causa da guerra. Então, a pergunta, o que pode pôr fim a essa guerra que você faz, Anderson, só tem uma resposta: os Estados Unidos se retirarem do conflito, desistirem de derrubar o governo do Bashar al-Assad, de considerarem ele um inimigo frontal dos Estados Unidos. Coisa que, na década anterior ao início da guerra, o Bashar al-Assad ele ajudou a correr o seu próprio governo, porque ele seguia orientações do FMI, seguia orientações dos organismos financeiros internacionais, e estava aplicando medidas econômicas de benefício do capital estrangeiro, do capital financeiro, dos grandes monopólios internacionais. E, com isso, ele não deu atenção à sua própria população. Ele aplicou um programa ortodoxo, né, para a economia síria, e sobreveio em 2010, 2009, uma grande seca, e o governo não deu atenção à população que estava sendo vitimada pela seca. Não foi culpa do governo, não foi culpa de ninguém, mas ele não atuou. Isso aí ajudou a fragilizar o próprio governo, que, à base da revolta, em 2011, também teve esse componente de aplicação de medidas neoliberais, né, como se costuma chamar. Então, o fim da guerra, já que não foi uma guerra de expansão síria, não foi uma guerra imperialista, ela não foi atacada, ela não atacou, desculpa, ela foi atacada, só tem uma resposta: eu digo que os Estados Unidos se retirarem do conflito, e a intervenção no Iraque, que é vizinho, a intervenção em Israel, que também é fronteira, no caso aí a disputa são as colinas de Golã. Isso faz com que a situação síria dependa imensamente da posição da política externa americana. Militarmente, a ajuda russa e o próprio exército sírio, a ajuda russa veio através de aviação, e não através de tropas de terra, né? E
A Rússia também colocou a sua alta tecnologia de aeronáutica militar a serviço desse conflito, quase que como uma espécie de amostra do poderio russo para o mundo, né, do poderio militar russo para o mundo. E, com isso, conseguiu conter os Estados Unidos, não houve envio de tropas russas terrestres. Né? Essa batalha foi lutada pelas próprias tropas sírias e por aliados eventuais, como, por exemplo, o Irã também enviou tropas e treinou tropas sírias. Então, a solução do final da guerra é quase que exclusivamente decisão da política externa americana. Estamos no aguardo para ver se o presidente recém-impossado Joe Biden vai ser capaz de alterar essa política de destruição, já que ele alterou a política de destruição do povo americano pelo abandono ao combate à Covid, que foi feito pelo presidente anterior, Donald Trump, se ele tem a visão de cessar essa intervenção na Síria e estabelecer um processo de negociação e de convívio minimamente civilizado com o governo sírio estabelecido e com outros governos da região que sofrem pressão imensa. Mas o conflito também tem ingredientes que envolvem o Oriente Médio como um todo, o Golfo Pérsico de uma forma específica. Então, uma segunda chave para o fim da guerra na Síria é que destino o governo americano vai dar para as suas relações com o Irã. Né? Então, essa também é uma chave para se compreender como a guerra civil, que é uma guerra civil síria, né? Internacionalizada, né? Como a guerra civil na Síria pode se encerrar. Não depende exatamente do governo sírio, que não foi agressor, ele foi agredido. Né? E, infelizmente, o saldo, a conta fica em grande parte por conta do povo sírio. Né? Mudando de assunto, Bernardo, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou mais um pacote de estímulos para conter os efeitos econômicos e sociais da Covid-19. Dessa vez, o governo estadunidense destinará 1,9 trilhão de dólares nessas medidas, somando, desde o início da crise da pandemia, 5 trilhões de dólares em programas de ajuda econômica. Parece que, nesse aspecto, os Estados Unidos dão uma aula para o governo do Jair Bolsonaro, Bernardo, que segue nessas medidas absolutamente insuficientes durante o caos provocado pelo coronavírus. E a impressão é que, neste ponto, o Biden tem o apoio tanto dos democratas como dos republicanos. Talvez esse seja um dos poucos pontos de convergência por lá. Essa questão da nova orientação de política econômica dos Estados Unidos é extremamente relevante e importante, né? Vai causar um impacto em toda a economia mundial, certamente, né? Eu chamo isso de keynesianismo sanitário, né? A crise sanitária, a pandemia produziu uma demanda de gasto público gigantesca, que envolve desde o combate mais direto da doença, com aquisição de equipamentos, aquisição de remédios e agora aquisição de vacinas. E agora fica a segunda parte da história, que é em se controlando a expansão da doença provocada pelo vírus da Covid, como recuperar a economia. Somente a intervenção do Estado massiva e expressiva é capaz de produzir essa recuperação econômica. É uma fórmula que foi estabelecida nos anos 30, com o New Deal americano, foi abandonada como cânone, como orientação aceitável pelos neoliberais e dentro do Partido Republicano, que acabou contaminando também o Partido Democrata nos anos 80 e 90, né? E agora ela está voltando de forma plena, não que ela tenha sumido, né, do horizonte da política econômica americana. A crise de 2008, 2009, né, foi aplacada com a intervenção do Estado na economia. Apenas como exemplo, o governo americano comprou ações das empresas automobilísticas, né, investiu nas empresas automobilísticas e elas se tornaram virtualmente estatizadas, tamanho, o volume, o aporte de capital que o governo americano fez para salvar a sua indústria automobilística e evitar o desaparecimento face à concorrência internacional muito grande. Hoje essas ações já foram entregues ao mercado, compradores privados já estão em poder, já voltou
ao status de empresa privada. Então, o que a gente assiste agora é um grande teste por keynesianismo, né? Eu chamo de keynesianismo sanitário por causa do gasto sanitário. Agora, uma vez superado, será que esse keynesianismo, as forças políticas que defendem o bem-estar social sobre a sociedade capitalista, com a intervenção do Estado em atividades, seja econômicas, regulações e gastos públicos, com políticas públicas, será que elas vão vencer, vão conseguir superar esses 40 anos de forte impacto de orientação neoliberal? É uma dúvida que nós temos, né? Talvez a gente vá assistir daqui para frente apenas um gasto público grande, de curto prazo, para logo em seguida, daqui a 2, 3 anos, os neoliberais imporem um ritmo de compressão do gasto público, até mesmo para pagar a dívida que ficou com os gastos aí da crise sanitária e da recuperação econômica. Então, nós vivemos um período típico, né, de pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, também foi assim. Assim que se acabou a guerra, as regulações e a intervenção do Estado foram desligadas, foram tiradas de ação, porque, acabou a guerra, não precisa mais do Estado intervir na economia. Só que, naquele contexto, a União Soviética se tornou uma ameaça real, de aliado passou a ser uma ameaça, uma competidora por ocupar áreas e transformar as regiões em afins ou iguais ao regime comunista da União Soviética. E logo em seguida, em 1948, com a doutrina Truman e o Plano Marshall, foi acionados os mecanismos keynesianos, e esses ficaram estabelecidos na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e também em países como o Brasil, com características muito próprias, como parte da política econômica. Ou seja, economia significa intervenção do Estado, significa gasto público, eventualmente estatização de empresas e atividades econômicas pelo Estado, regulações e coisas do gênero, né? Então, vivemos uma época, apesar do sofrimento, dos problemas sanitários e dos problemas econômicos que vão advir daí, se vai haver realmente uma orientação de welfare state, do estado de bem-estar, vai ser colocada como uma necessidade para a vida social, ou se vai ser apenas um curto espaço de tempo para se recuperar a economia e voltar ao que era anteriormente. Então, tudo que ocorre nos Estados Unidos é muito importante, né? Porque os Estados Unidos, depois da China, são as maiores 2 economias do mundo. Se os Estados Unidos adotarem essa orientação, eu acho que todos os demais países vão perpetuar, vão reinventar. Isso já está presente de forma incipiente, não de forma definitiva, né, na vida social da Europa Ocidental. Em muitos países da América Latina estão redefinindo o papel do keynesianismo na orientação de política econômica. Então, é um momento crucial que está vivendo, e o governo Biden tem uma responsabilidade sobre seus ombros. Eu já falei aqui no Faixa Livre que acredito que durante 2, 3 anos, no máximo, o governo Biden vai ser um governo social-democrata, vai aplicar o welfare state, vai agir para diminuir as tensões sociais. Mas quando houver a recuperação da economia, as forças políticas que estão dentro do Partido Democrata e dentro, certamente, do Partido Republicano e até fora do Partido Republicano, como Donald Trump, talvez tenham força para barrar o avanço das políticas sociais, do welfare state. Então, é um conflito que, no momento, está resolvido, né? Mas que eu estimo que em 2, 3 anos a gente vai saber a natureza dessa intervenção do Estado e da economia, se ela vai ser perene, vai ser mais estendida no tempo, ou se vai ser só o suficiente para recuperar a economia dessa crise monstruosa que a crise sanitária trouxe no mundo capitalista. Aliás, a nova política migratória dos Estados Unidos é que deve beneficiar cidadãos do México, da Guatemala, de El Salvador, de alguns daqueles países da América Central. No entanto, Bernardo, a chegada de milhares de menores sem documentos pela fronteira sul estadunidense coloca o governo Biden sob o risco de uma crise numa das regiões politicamente mais sensíveis do país
Isso tem produzido muitas críticas por lá. Essa nova política migratória mais permissiva, mais humanitária, pode trazer problemas para o democrata, Bernardo? Bem, Anderson, é o que nós acabamos de comentar na pergunta anterior, né? Um dos problemas sociais mais graves dos Estados Unidos é a migração ilegal, que acaba sendo efetiva, e os migrantes integram a força de trabalho, seus filhos demandam serviços públicos como educação, e assim por diante, né? Esse problema foi tratado a ferro e fogo por Donald Trump, não teve um bom resultado, acabou gerando desgaste e enfraquecimento. A construção do muro foi financiada por doadas e acabou o Steve Bannon se envolvendo em questões de corrupção, a acusação sobre o que pesa sobre ele é essa. Então, isso tudo foi muito drástico e grande parte do desgaste do republicano Donald Trump, e também, eu diria, grande parte da força do republicano Donald Trump veio da questão migratória, porque a xenofobia, o racismo, as correntes antimigratórias são parte da política de direita norte-americana. Então, essa situação de demanda do mercado de trabalho americano por migrantes, é por isso que eles migram, vai ser acentuada com a crise da Covid, né? Que os países da América Central, os países da América do Sul e de outras nacionalidades da Ásia e da África que exportam seus migrantes, né? Vai se agudizar devido ao fato de que a crise econômica promete ser longa, ser profunda. Então, o que o presidente Biden fez foi incorporar esses migrantes, eles participam da força de trabalho americana, dando-lhes alguns direitos, né? E, com isso, tirar do cenário tensões sociais desnecessárias nesse momento de reconstrução da economia americana, né? Face que a reconstrução vai encontrar uma competição da China. Esse é um fator a ser considerado. A China passou pela crise da Covid em grande estilo, né? Sua população não foi profundamente adoecida pela doença, a economia já se recuperou, já está em condições de entrar novamente no mercado internacional. Ela forneceu, durante a crise, equipamentos, forneceu vacinas, ela está numa posição de destaque. Então, o presidente Biden foi muito hábil, né, em incorporar demandas que não só se aplicam aos migrantes, mas também à população afrodescendente americana, que é vítima de racismo, de perseguição, e, com isso, ele enfrenta a situação econômica de uma forma mais realista, porque, em havendo crescimento econômico, esses migrantes não vão ocupar postos de destaque, de grande remuneração, ao contrário, vão ocupar empregos de baixa remuneração, de grande instabilidade, que já não são empregos demandados pela população norte-americana. E, com isso, ele deu um passo dentro da pacificação política e social dos Estados Unidos, já que ele herdou do governo anterior uma tensão muito grande em relação à perseguição policial contra a população afrodescendente, com vários assassinatos perpetrados por forças policiais contra cidadãos de origem afrodescendente. Então, ele fez uma política adequada ao programa democrata. A questão que eu sempre me pergunto é se isso vai se perpetuar e se transformar numa política efetiva de integração dessas populações, já que hoje nos Estados Unidos, afrodescendentes e hispânicos já são mais da metade da população americana dos Estados Unidos, que já não é de maioria anglo-saxã ou europeia, né? Tem muitos italianos também vivendo nos Estados Unidos. Então, é um novo pacto social que os democratas estão tentando, né? Eu lembrei agora que a vice-presidente norte-americana, além de ser mulher, é de origem afrodescendente também. Então, ele deu alguns passos nessa direção e a gente tem que ver como é que vai ser o desdobramento disso, já que a sociedade americana é muito complexa, com muitas forças políticas contrárias a essa orientação de pacificação, de welfare state, de gasto público, por parte dos governos democratas.
Agora, parece que o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, o Ernesto Araújo, está em maus lençóis, Bernardo. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados requisitou que o chanceler apresente todos os documentos, telegramas, e-mails e custos da viagem que ele coordenou para Israel no início do mês, sob o argumento de analisar um medicamento produzido no país contra a Covid-19. Essa comitiva que foi a Israel, Bernardo, além de passar vergonha por lá ao não usar máscaras de proteção para o coronavírus, usou dinheiro público com fins meramente políticos. Essa é que é a verdade. Bem, se existe um exemplo de vergonha alheia, esse é o melhor exemplo que eu posso citar, né? A comitiva de leigos, de políticos de baixa estatura, né, política e intelectual, e pouco expressivos, funcionários do governo, foram ver um remédio que não aparenta ser solução para nada, uma pesquisa inicial. Enfim, isso mostra um pouco a falta de orientação objetiva que esse governo está imprimindo ao Estado brasileiro. Mais do que tudo, do ridículo e do gasto público injustificado, né? Foi uma visita mais recreativa do que propriamente política. Isso mostra que esse governo está levando o Estado brasileiro a um desgaste muito grande e talvez a imagem do Brasil se contamine quando esse governo acabar. Um dia ele vai acabar e um certo nível de política externa nacional for retomada. Essas lembranças, algum dirigente do mundo árabe possa cobrar, possa ter alguma restrição. Eu acredito que esse desgaste pode ser, de certa forma, atenuado, revertido, mas isso pode levar tempo, e o que mais me abala nessa atitude não foi só os gastos e o ridículo da situação, mas a perda de oportunidades objetivas que o Brasil está se expondo. O Brasil está perdendo oportunidades de comprar vacinas, está perdendo mercados, né, para vender os seus produtos, está perdendo oportunidades de investimento dentro da economia brasileira por capitais estrangeiros. Enfim, o pior disso tudo são as perdas de oportunidades imediatas que acabam se refletindo no médio e no longo prazo na economia, porque se, por exemplo, os chineses, que já, por conta desse tipo de atitude, já estão comprando produtos agrícolas americanos, até pela pressão americana, eles não vão parar de comprar produtos americanos para voltar a comprar produtos brasileiros, produtos commodities brasileiras. Isso é uma perda. E de perda em perda, o quadro econômico e social vai se agravando e vai prendendo a reversão dessa situação de crise, não se sabe até quando. Então, toda essa situação patética nos enseja ansiedade por espaços que estão sendo perdidos. O mundo que vivemos é um mundo competitivo. Existem muitas tendências cooperativas, o multilateralismo, mas a retomada da economia após a Covid vai ser feita à base de jogo bruto, de competição, de uso de força, de argumentos pesados, e essa realidade que o governo atual está construindo depõe contra o Brasil. Depois a imagem em si pode ser revertida, mas as perdas materiais eu creio que vão ser muito mais difíceis. Então, uma geração está sendo condenada, gerações futuras, a ter um padrão de vida menor, menos prosperidade, menos empregos, menos serviços públicos, porque o Brasil, a democracia brasileira, acho que entrou, alguns chamam de fascismo, eu acho que é um pouco isso, não só isso, mas entrou numa espécie de porre, né? Parece que tomou todo o estoque de álcool que existe e agora está digerindo isso no poder. Então, isso é muito desgastante pelas perdas contínuas de oportunidades em meio a uma situação de crise, que não é uma crise construída pelo homem propriamente, construída pela natureza, é uma crise sanitária, né? São micro-organismos que se transformaram em fontes de agressão à saúde pública. Então, tudo isso é muito drástico, em minha opinião, por causa dessa situação.
Para encerrar, Bernardo, eu gostaria de abordar aquela prisão da ex-presidente golpista da Bolívia, Jeanine Áñez, que aconteceu no último sábado sob as acusações de terrorismo, traição e conspiração contra o então presidente Evo Morales nas eleições de 2019. Ela foi encontrada pelos policiais escondida em casa, dentro de uma cama-box. É uma vergonha, Bernardo, mas parece que finalmente a ordem está sendo retomada no país. Só os golpistas brasileiros é que devem seguir impunes, pelo jeito. Bem, Anderson, essa indagação que você faz é muito interessante, né? Porque o caso boliviano serve um pouco como referência da conduta que nós devemos ter em relação à situação que se passa no Brasil atual, né? O governo boliviano e tudo que está ocorrendo no judiciário boliviano em relação aos golpistas está sendo feita em parte porque o governo boliviano restaurou uma ordem jurídica, né, e exigiu ações jurídicas. Não está sendo feito um processo de vingança, está sendo feito um processo de encontro das atitudes dos golpistas com o poder judiciário. Eu falo isso porque no nosso país existe uma tradição de conciliação e de esquecimento, ou quando muito uma comissão de verdade é montada sem consequências jurídicas, né, que é constantemente acionada. Na eventual restauração da democracia, nós devemos exigir uma atitude, devemos ser muito contundentes para que o Poder Judiciário mude de conduta rapidamente e faça uma avaliação que, inclusive, vai incluir muitos dos seus membros ou ex-membros, né, no intuito de esclarecer e judicialmente, não esclarecer apenas a fim de restaurar uma verdade, mas sim uma cobrança judicial desse governo em nome da governabilidade, que foi um argumento muito utilizado durante todo o governo, os 4 governos do PT, que havia necessidade de negociar por causa da governabilidade. Tudo bem, a negociação faz parte, mas a negociação tem limites, e esses limites devem ser acionados, né, no eventual governo. É isso que está ocorrendo na Bolívia, e eu espero que também ocorra isso um pouco no Equador, onde houve uma mudança absolutamente radical do presidente Lenín Moreno. Ele tinha uma postura, adotou outra. O que se passou aí? Que tipo de situação? Você fala na sua pergunta de traição e conspiração. Não é só isso, há também recursos, há também corrupção envolvida nisso, né? Então, eu creio que a situação boliviana ela nos enseja também esperanças de que uma pactuação política dentro daquilo que se chama de democracia seja feita com regras claras. Ela não pode ter democracia porque eu não gosto do governo, ser acionado um mecanismo vergonhoso de impeachment, sem causa, sem perseguição jurídica, aceita. Então, o exemplo boliviano, né, a Bolívia que sempre teve um passado de instabilidade política, de governos não democráticos, até muito mais grave que no Brasil, agora está nos dando uma lição, está nos indicando um caminho, né? Que é preciso fazer uma avaliação do que se passou e uma exigência de que o que se passou foi fora da ordem jurídica estabelecida e que os responsáveis devem ser chamados às responsabilidades, né? Acho que isso, na minha vontade, na minha opinião, isso deve estar sendo dito desde agora e não depois que chegar ao governo, de que um eventual governo que restaure a democracia vai cobrar judicialmente as atitudes dos que hoje estão visivelmente trabalhando junto com o senhor Corona, né? É um grande ditador, o senhor Corona, para a expansão da doença, não tomando atitudes mínimas, mesmo quando avisados de que crises hospitalares estavam na iminência de ocorrer. Essas personagens não tomaram as providências por convicções, por interesse, seja o que seja. Então, eu acho que o governo boliviano, a situação política na Bolívia, está nos dando também um pouco de esperança de que cobranças serão feitas, que são cobranças da vida democrática, né? O enfrentamento das ações
o encontro das ações com o Poder Judiciário. Então, fica aqui um alento, né, do que está ocorrendo na Bolívia, que não vai passar em branco o sacrifício do Evo Morales, dos dirigentes bolivianos que ganharam a eleição em condições questionáveis, mas foi uma eleição ganha de forma limpa, né? É preciso a gente lutar para a justiça ser efetivamente feita e não esperar que ela funcione sozinha. Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Bem, amigos do Faixa Livre, um bom dia a todos, um bom final de semana, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, Arthur Koblitz. Arthur Koblitz, bom dia. Olá, Anderson. Olá, amigos do Faixa Livre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando, discutindo sobre temas do BNDES e outros temas aí da conjuntura nacional. E vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Arthur, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Arthur, no mês passado nós conversamos com você a respeito da sua eleição como representante dos empregados no Conselho de Administração do BNDES. Uma vitória com ampla margem. Você recebeu mais de 70% dos votos dos funcionários do banco, o resultado mais expressivo nos 4 pleitos realizados para a escolha de um conselheiro. Só que até agora você não tomou posse, não é isso? Parece que a direção do banco está criando uma série de empecilhos para que você assuma o posto. Conta aqui para os nossos ouvintes, Arthur, por favor, por que você ainda não foi efetivado no conselho? O que é que o banco alega? Olha, Anderson, vou tentar dar uma resposta rápida para isso. Eu ainda não tomei posse porque eu preciso que o presidente do BNDES formalmente me dê posse, né? Eu fui eleito e depois da eleição, você tem um processo de background checking que faz análise dos seus compromissos, das suas relações com organizações, com instituições, para ver se há algum tipo de conflito de interesse entre você e o BNDES, né? E a sua atividade como conselheiro no BNDES. Foi feito o background checking, ele não apurou nada, não tem nenhum conflito, não tem nenhum compromisso que eu tenha com alguma organização, empresa que coloque um óbice a ser conselheiro, né? Mas tem um comitê de elegibilidade que examina que tem que fazer essa análise, né? Ele que pega o resultado do background checking, avalia e diz, eu dou a minha opinião de que você deve ou não deve, que você está ou não está habilitado. Na nossa opinião, esse comitê é formado por 3 pessoas nomeadas pelo BNDES. Não são empregados do banco, né, mas são nomeados pelo banco para fazer essa análise e dizer se a pessoa está ou não está habilitada para assumir a tarefa. O Comitê de Elegibilidade basicamente falou que eu tenho, não há um conflito de interesse em compromissos que eu tenho, organizacionais, não sou sócio de nenhuma empresa que pode receber financiamento do BNDES, eu não sou sócio de nenhuma empresa, muito menos uma que possa receber empréstimo do BNDES. Eles disseram que eu tenho as condições também de formação, etc e tal, para poder desempenhar minha tarefa. Mas esse comitê atendeu um pedido do diretor de compliance do BNDES que disse que eu deveria ser examinado a minha situação devido aos meus posicionamentos públicos críticos em relação à diretoria do BNDES, deveria ser examinada pela CGU, pela Comissão de Ética da CGU, se eu teria ou não a isenção necessária para assumir a função. Isso aí começa a ser uma coisa um pouco discutível, né? Porque a princípio não é atribuição do Comitê de Elegibilidade discutir essa isenção, né? Essa suposta, assim, isso quer dizer o quê? Quer dizer uma pessoa que é crítica à diretoria do
do BNDES. E eu sou crítico da diretoria do BNDES. Eu tenho publicado críticas em relação a ela. A minha campanha, que me deu 73% dos votos, foi uma campanha com um programa abertamente crítico a essa diretoria. São pontos argumentativos, apresento problemas no entendimento dessa diretoria. Enfim, quer dizer, me surpreende que isso possa ser um problema para você participar do debate no Conselho de Administração, de você fazer o contraponto. É sempre nessa função de contraponto que eu imaginei que seria a minha atuação lá dentro do Conselho. Assim entenderam 73% dos empregados do BNDES. Mas então ele fez essa recomendação. E aí a coisa supostamente ia para a Comissão de Ética da CGU. Nós entramos com um mandado de segurança e o juiz entendeu, né, que o Comitê de Elegibilidade tinha 72 horas depois de ser notificado dessa decisão judicial para tomar uma decisão e não esperar a CGU. E eles tomaram a decisão, resolveram falar que eu não sou apto para assumir o Conselho de Administração, o que é uma decisão assim, um pouco não usual, né? Porque o representante dos empregados, ele já tem uma proteção contra, vamos dizer assim, vieses dele, né? Uma questão muito discutível até, né? Mas hoje está em vigor uma regra de que o representante dos empregados não pode votar em nenhuma matéria previdenciária ou trabalhista, né? Então, já há uma proteção do Conselho em relação a possíveis conflitos de interesse do representante dos empregados. Eu não identificou nenhum conflito de interesse por vínculo meu à organização nenhuma, né? Então, qual foram as alegações do Comitê de Elegibilidade? Bom, mesmo sem o parecer da CGU, né, eles chegaram a uma conclusão de que os artigos que eu escrevi geraram uma reação no corpo funcional, que teve um grupo de empregados que protestou contra o meu artigo na Folha de São Paulo, e que por isso eu estaria em conflito com empregados do BNDES. E aí eu não poderia assumir a vaga. O segundo argumento foi de que eu tinha aceitado uma vaga, eu posso falar mais se você quiser sobre esse assunto, uma vaga como representante de base. Na verdade, eu não aceitei essa vaga, eu estava como suplente, né? Suplente não é cargo. De qualquer maneira, a minha reação a esse óbvio que eles colocaram foi declarar que vai me renunciar a essa suplência, né? Então esse problema me parece resolvido, né? Mas o Comitê de Elegibilidade não se pronunciou mais sobre isso. E o conflito me parece um argumento bastante complicado de ser. Eu fico muito preocupado com o precedente que isso pode abrir, né? Porque isso a princípio dá um poder de veto para qualquer grupo minoritário de empregados que pode se manifestar publicamente contra um ato, uma fala, enfim, um escrito, qualquer texto de um representante que foi eleito pela maioria dos empregados, e isso pode inviabilizar a posse desse eleito para exercer sua função, né? A lei prevê uma eleição, ela não prevê uma aclamação por unanimidade. Então, me preocupa muito a gente. Então, esse foi o parecer do Comitê de Elegibilidade, que a mim parece frágil, né? E agora, para a gente poder discutir qualquer tipo de ação aí, a gente tem que esperar um posicionamento, né? Porque o Comitê de Elegibilidade, na verdade, ele faz um parecer, ele não toma, ele não é vinculante, né? Nada impede que o presidente do BNDES entenda que eu deva tomar posse, apesar dessa opinião do Comitê de Elegibilidade. Então a gente tem que esperar para fazer qualquer tipo de atitude, reação legal sobre isso. Eu preciso de uma decisão do banco. Parece que você, inclusive, até abriu mão de uma vaga de suplente de representante sindical na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, a CONTRAF, para evitar qualquer tipo de óbice a essa nomeação, ainda que entenda que isso não configurasse um impeditivo para a função no Conselho de Administração do banco. Há alguma determinação que impeça um representante sindical de assumir o posto, Arthur? Sim, eu tive que renunciar aqui, mas deixa eu te falar, Anderson,
Há sim no governo Temer se aprovou uma lei que ela veda a participação de pessoas que têm um cargo sindical nos conselhos de administração, né? É uma regra que está sendo questionada na justiça, mas ela está valendo e, enfim, eu acho um equívoco muito grande, né? Por várias razões, eu não vou ter tempo de discutir aqui agora, mas o fato é que eu era suplente. Eu não tinha um cargo sindical. Eu fui eleito, mas eu declinei, assumi essa função e fiquei como suplente. Então, no meu entendimento, eu não tenho esse cargo sindical. A suplência não caracterizaria esse cargo sindical. De qualquer forma, para evitar complicar esse processo, acelerar a minha posse, eu renunciei à suplência também. Então, com isso, o problema acabou, né? Esse problema eu acho que não pode continuar sendo alegado para não me dar a posse no Conselho de Administração. Que tipo de ações, Arthur, você está tomando pelas vias legais para que o seu direito e o desejo dos empregados do BNDES sejam respeitados nessa eleição? Anderson, a gente tem até agora, como eu falei na primeira pergunta, tem um parecer, né? E a gente está esperando que o processo eleitoral transcorra, né, depois que esse parecer foi emitido, né? Então, até lá, a gente vai ficar esperando, vai ver qual o resultado disso. Como eu falei, isso é um parecer não vinculante, né? O presidente do BNDES pode não levar em conta esse parecer, pode discordar dele e tomar uma decisão diferente. Então, até lá, a gente está no aguardo do resultado do processo eleitoral. Pelo que você tem observado, Arthur, essa ordem para dificultar a sua posse partiu de alguém especificamente na direção do banco, no governo federal? Quem seria contra essa sua posse no Conselho de Administração? Você que sempre foi uma figura combativa nos quadros do BNDES em favor dos direitos dos trabalhadores, por uma gestão eficiente no que tange às necessidades do país. O que esse pessoal tanto teme, Arthur? Olha, Anderson, a gente fica mesmo com a impressão de que há uma orientação nesse sentido de não permitir a minha posse, né? Qual é a base para isso, né? Como a gente já discutiu aqui no programa, primeiro não queriam deixar eu me candidatar porque falaram que quem era de diretor de associação não poderia ser candidato. Que foi vamos dizer assim, uma extensão aí da lei, né, que o BNDES fez. Como eu falei para você, a lei do Temer diz que você não pode ter cargo sindical. Você ter mandato, né, em entidade associativa não está lá incluído, né, incluso nessa vedação. Como eu não tenho um cargo sindical, né, eu fui candidato. E para isso eu tive que entrar na justiça, ganhei uma liminar, né, e tudo mais. Aí depois, né, nós tivemos um acordo coletivo longuíssimo, né, cujo principal objetivo foi um dos principais objetivos foi condicionar uma eventual liberação para atuar na associação, como a que eu possuía, né, de ser liberada para atuar na associação, que ela fosse condicionado a você ter um cargo sindical, um cargo que, pelo nosso ACT, dizia que era um cargo sindical. Bom, eu então não estou mais liberado para a associação, eu estou trabalhando dentro do BNDES como técnico, voltei para o banco e o que eu fiz foi ser suplente dessa vaga para esse cargo sindical. E agora renunciei também a essa suplência. Então, como você vai ver, foram vários movimentos seguidos, né, que mostram, né, uma disposição muito grande, que leva a gente a crer que realmente não querem que eu assuma essa função, né, há uma orientação nesse sentido. Assim, eu acho que isso é razoável assumir que isso exista. Da onde partiu isso, quem pensou isso, quem determinou isso, eu não tenho a menor ideia, não tenho a menor condição de saber e seria totalmente leviano da minha parte dizer isso. Mas imaginar que há sim uma determinação nesse sentido, é a nossa leitura dos fatos. Arthur, na última semana foi divulgado o resultado financeiro do BNDES para o ano de 2020.
Ainda que tenha sido um ano de pandemia, de profunda recessão econômica, o banco registrou um lucro líquido de 20,7 bilhões de reais, resultante da oferta pública de ações da Petrobras realizada em fevereiro, da venda de ações da Vale e da Suzano e das receitas com dividendos de empresas que receberam investimentos. Esse número representa uma alta de 17% em relação ao ano anterior. Qual é a leitura que você faz desse resultado financeiro do BNDES, Arthur? Surpreenderam esses números? Anderson, o resultado do banco provavelmente se deve às vendas das ações e do aumento do nível de desembolso que o banco teve aí por conta da pandemia. Né? A atuação do banco está muito aquém do que a gente acha que ela deveria estar, não é uma ação estratégica, né? E com a intensidade que deveria ter, organizando a economia, e é uma ação basicamente reativa, né? Puxada pela demanda de crédito, então é muito aquém, mas houve uma intensificação aí de atuação de presença do banco, né, puxada pela crise. Então esses dois fatores são os principais que explicam o resultado do BNDES. Não é uma surpresa esse resultado. Mas assim, eu não fiz uma análise detalhada do balanço do banco, mas eu me arrisco aqui a dizer que esses dois fatores devem ter sido bastante importantes. Para encerrar, Arthur, eu não poderia deixar de citar e parabenizar o novo projeto de comunicação que vocês da FBNDES lançaram recentemente, que é justamente um podcast, o Missão Desenvolvimento, sob comando do economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala. Conta aqui para os nossos ouvintes, Arthur, por favor, como é que surgiu esse projeto, qual o objetivo de vocês da associação, o que é que vocês vão debater por lá e também, é claro, como as pessoas podem ter acesso aos episódios do Missão Desenvolvimento, quando eles vão ao ar. Anderson, muito obrigado aí por lembrar do Missão Desenvolvimento. A gente está muito empolgado, a associação é uma patrocinadora disso, né? A gente tem um conselho editorial que é formado por várias pessoas, alguns são empregados do banco, outros não são empregados do banco. O Paulo Gala, né, que é o âncora do programa, ele faz parte do conselho editorial. A gente tem professores também de universidade que fazem parte do conselho. E nosso objetivo é colocar o debate sobre projeto de país, sobre estratégia de desenvolvimento, colocar esse debate sobre o longo prazo do Brasil na rua, né? A gente quer criar um público, ajudar a movimentar um público que tem esse interesse, né? De pensar o futuro do país e como fazer para construir esse futuro. Então, a gente acha que é uma iniciativa, o tema do programa é muito mais amplo do que BNDES, muito mais amplo do que a FBNDES, né? Então, o nome dele é Missão de Desenvolvimento por isso, né? A gente quer trazer, acho que para trazer um público muito maior do que o público dos empregados do banco. Acho que isso interessa para, economistas, cidadãos interessados, mobilizados, o pessoal dos partidos políticos, das várias empresas públicas estatais, enfim, estudantes. E o que a gente quer contribuir para que esse debate se torne uma coisa mais na boca das pessoas, né? Mas a gente no Brasil só discute dados macroeconômicos, só conjuntura, só questões de problemas de corrupção no governo. A gente tem que pensar num projeto para o Brasil, né? E falar mais sobre a realidade dos países que crescem no mundo, que são os países da Ásia, né? O que está acontecendo na Ásia? Por que esses países estão sendo tão bem sucedidos? A gente quer reexaminar a história do país, né? O que deu certo no passado, nas estratégias que os governos brasileiros adotaram para desenvolver o país, onde que a coisa deu errado. Então, a gente quer refletir sobre a história do Brasil e queremos, ao mesmo tempo, manter um olhar especial para a região, né? Para a América Latina, América do Sul, para a América Latina. Daí até o símbolo do programa, porque a gente vê que a atuação do banco, do Brasil, né, dentro da região é muito crucial para a inserção do Brasil no mundo, né? Então, são os temas aí, eu acho que a gente
que houve um consenso muito amplo no Conselho Editorial para a gente, enfim, trabalhar um programa com essa cara. Espero que os ouvintes do Faixa Livre prestigiem e curtam também esse programa. Arthur Koblitz, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Bom, Anderson, foi um prazer mais uma vez aqui conversar com vocês, falar sobre como é que estão as coisas lá no BNDES, falar sobre o nosso programa Missão de Desenvolvimento. Aqui aproveito para deixar um abraço para todos os ouvintes do Faixa Livre e sugerir e convidar vocês para escutar o programa do podcast Missão Desenvolvimento, que nós vamos estar lançando aí toda quarta-feira de manhã. E o que saiu hoje é um programa que se chama Cadê as Vacinas? Né? Então, está participando do programa, além do Paulo Gala, dois especialistas no setor de saúde, né? Um é aposentado pelo BNDES, o Pedro Palmeira, com uma experiência grande aí de atuação no setor de fármacos, e o outro é o Gadelha, que ocupou várias pastas importantes em governos recentes e que tem toda uma visão sobre esse complexo industrial da saúde. Acho que é imperdível o programa. O primeiro programa eu tive a felicidade de participar junto com um colega do banco, o Paulo Faverê, e o Paulo Gala, debatemos questões gerais do desenvolvimento. Foi uma abertura muito legal aí dos temas que o programa pretende abordar. Então, usei essa minha despedida para fazer mais uma propaganda da Missão de Desenvolvimento. Obrigado, Anderson. Um abraço. Conversamos aqui com o presidente da Associação de Funcionários do BNDES, AFBNDES, Arthur Koblitz. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!